Olá! Nesta videoaula, vamos aprender tudo sobre o estudo dos números decimais. O que eu preciso saber sobre o número decimal? Sobre a sua forma. Qual a forma de um número decimal? O número decimal ele é composto de uma parte inteira e outra decimal, sendo separado por vírgula ou ponto. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de números decimais. Eu tenho 2,35. Tudo que vier antes da nossa vírgula será minha parte inteira. E tudo que vier depois da nossa vírgula, nossa parte decimal. Eu tenho 2,35, 4,7, 0,34, menos 9,78, 10,5. São exemplos de números decimais. Como é feita a leitura de um número decimal? Em 2,35, eu leio 2 inteiros e 35 centésimos. 4,7, tenho 4 inteiros e 7 décimos. 0,34, eu tenho 34 centésimos. Minha parte inteira aqui é zero, não tenho parte inteira. 1,456. Então, eu vou ficar com 1 inteiro e 456 milésimos. Eu gostaria que vocês visualizassem, que vocês percebessem a relação existente entre a quantidade de casa ou casas decimais com as terminações décimos, centésimos e milésimos. Eu vou ter uma terminação de décimos quando depois da vírgula eu só tiver apenas uma casa decimal. Centésimos, quando depois da vírgula eu tiver 2 casas decimais. E depois da vírgula, e milésimos, para quando eu tiver 3 casas decimais. É dessa maneira que vamos estar colocando essas nossas terminações. Olhei para 2,35. Possui 2 casas decimais, então a terminação dele vai ser centésimos. 4,7 só possui uma casa decimal, então a terminação dele vai ser décimos. 0,34 tem 2 casas decimais, a terminação dele centésimos. 1,456. Neste número eu tenho 3 casas decimais, a terminação dele será milésimos. Perceberam a ideia? Tranquilo? Então aqui eu coloquei essa informação. É isso mesmo. Dependendo se o número irá ter somente 1, 2, 3 ou mais casas decimais. Daí o número 2,7 é lido como 2 inteiros e 7 décimos, pois possui apenas uma casa decimal. E aqui eu só estou pedindo para como é que você leria esses números. Anote esses números, ou pode estar lendo agora, dá uma pausa no nosso vídeo, escreva no papel e veja se as terminações, se é condizente com tudo eu informei para vocês. Tranquilo? Vamos prosseguir. Vamos agora para as nossas operações. Operações envolvendo números decimais. Primeiro passo, vamos estar estudando a adição e subtração. Qual vai ser a nossa dica? Basta aplicar a regra, vírgula embaixo de vírgula. Eu estou dando aqui para vocês 3 exemplos. No exemplo A, eu estou somando 2,5 mais 3,6. Se vocês aplicarem a regra, vírgula embaixo de vírgula, vocês não vão errar continha nenhuma. Porque no meu resultado final eu só vou ficar apenas com uma casa decimal. Depois eu efetuo a operação dada na questão. Se é uma adição, eu vou estar somando 2,5 com 3,6. Na letra B, tem 1,30 mais 3,75. Quantidade de casas decimais rigorosamente iguais. Vírgula embaixo de vírgula e faço a operação. Tome cuidado com essa nossa letra C. Por que na nossa letra C? Eu estou diante de uma adição de um número inteiro com um número decimal. Tanto é que eu destaquei aqui em amarelo esse 4,0.
Quando você estiver diante de um número inteiro, complete a sua parte decimal com a quantidade de zeros correspondentes ao seu outro número decimal. Como assim, Ana? Eu completei o 4,0 apenas com um zero por causa do 2,8. Em 2,8 só tem apenas uma casa decimal. Foi por isso que eu coloquei o 4,0 em função do 2,8, para poder cair aqui na minha regrinha, vírgula embaixo de vírgula. Depois eu vou te mostrar o que é que vocês fazem de maneira errônea e corriqueira. Aplique sempre este entendimento para números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Depois é só fazer a continha, tranquilo? E é aqui embaixo que eu vou chamar a atenção de vocês, na letra D. Eu tenho 1,08 mais 6. Aquela mesma informação que eu dei para a letra C, eu vou estar aplicando aqui para a letra D. Repare que o meu 6 é um número inteiro, e 1,08 eu tenho duas casas decimais. Nesse meu número inteiro, que foi o que eu fiz, eu acrescentei 2 zeros, correspondente ao 0,8, para justamente eu poder aplicar a minha regra de vírgula embaixo de vírgula e não sentir nenhuma dor de cabeça. Desta maneira, é a forma certa. E vocês fazem justamente desse jeito aqui final. Vocês sempre colocam 1,08 mais 6. Vocês sempre colocam esse 6 embaixo do 8. Porque não tem essa informação da nossa regrinha, que é vírgula embaixo de vírgula. Por isso que facilita bastante quando você estiver operando um número inteiro com um número decimal. No seu número inteiro, acrescente a quantidade de zeros correspondentes ao seu número decimal. Então, não faça desse jeito daqui de baixo, tá bom? Esse jeito que vocês fazem aqui é o jeito errado. O correto foi como eu coloquei tanto na letra C quanto na letra D em amarelo, chamando a atenção de vocês. Assim como eu fiz um estudo para adição, para a subtração a ideia também será a mesma, vírgula embaixo de vírgula. Eu fiz isso na letra E, eu fiz isso também na letra F, sem nenhum problema, e obedeço o comando que ele me deu. Na letra F eu tenho 3,6 e menos 9,4. Fiz a minha continha e o resultado final vai dar negativo. Então, percebendo que até agora eu só estou falando para vocês sobre regra de jogo de sinal, aquela nossa primeira aula é a aula mais importante do nosso curso. Na letra G, foi o que eu acabei de falar para vocês na letra A, B e C. Quando eu estiver diante de um número inteiro, subtraindo com um número decimal, dê um destaque nele em amarelo para chamar a atenção de vocês. O número inteiro, eu acrescentei na minha parte decimal a quantidade de zero correspondente a quantas casas decimais eu tenho em 5,7. Como eu só tenho apenas uma casa decimal, então eu fiquei com 3,0. Entendido, gente? De boa isso é tranquilo, mas vocês erram isso daqui que é uma barbaridade. Tá bom? Vamos agora para a nossa multiplicação de um número decimal. É a coisa mais simples do mundo. Não precisa esquentar na cabeça. Por quê? Vou dar aqui uma dica para vocês. Realize a multiplicação como se o número não tenha casa decimal. E no final, acrescente a quantidade de casa decimal que aparece nos fatores. Da seguinte maneira. Eu quero multiplicar 2,5 vezes 3,2. A primeira coisa que eu faço é o seguinte. Esqueço que eu estou diante de um número decimal. Eu vou estar multiplicando 25 vezes 32. Multiplico na boa, sem esquentar na cabeça. E eu vou encontrar um resultado igual a 800. Mas, Alan, como assim 800? Na hora que eu somo 50 mais 75, vamos encontrar 800. E por que aqui no meu resultado final apareceram duas casas decimais? Foi justamente porque no meu enunciado eu estou multiplicando 2,5 vezes 3,2. No final eu vou contar quantas casinhas eu tenho nessa minha multiplicação.
Em 2,5 eu só tenho apenas uma casa decimal. Em 3,2 eu tenho mais uma casa decimal, totalizando duas casas decimais. O reflexo dessa continha vai se dar no nosso resultado final. Por isso que eu botei aqui essa observação para gente, para vocês não terem nenhuma dificuldade. Em 2,5 temos uma casa decimal. Em 3,2 eu tenho uma casa decimal, totalizando duas casas decimais. Daí o nosso 800 se transformou em 8,00. É só isso. Não tem mais nem menos. É só isso que vocês vão estar fazendo. Estou diante de uma multiplicação envolvendo números decimais. Abstraio a vírgula. Considero como se eles fossem dois números inteiros. E no meu resultado final é que eu vou estar colocando a quantidade de casas decimais que eu tenho na minha multiplicação. Não é simples? É claro que é. Preste atenção. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 0,125 vezes 4,20. O que eu faço agora? Desconsidera a vírgula. Eu vou multiplicar 125 vezes 420. Multiplicando 125 por 420, eu vou descobrir 52.500. Alan, de onde foi que surgiu essa quantidade de casas decimais? Essas 5 casas decimais foi pelo enunciado da questão. Se eu estou multiplicando 0,125 por 4,20, no total aqui eu vou ficar com 5 casas decimais. 3 casas oriundas do 0,125 e 2 casas oriundas do 4,20. Somando essa quantidade de casas decimais, eu vou ficar com 5 casas. Botei aqui essa nossa observaçãozinha. Em 0,125 eu tenho 3 casas decimais. No 4,20 também tenho 2 casas decimais, totalizando 5 casas. E essas 5 casas vão ser refletidas lá no nosso resultado final. Não é bacana? Tranquilo, hein? Não vai deixar mais nenhuma questão em branco na hora da sua prova. Também não vai ficar mais com medo, porque agora você já tem uma técnica, você já tem uma maneira mais simples de estar resolvendo essas operações envolvendo números decimais. Valeu, galerinha. Vamos para a divisão? Vamos dividir um número decimal. Será que existe algum pulo do gato? É claro que tem. Oxe. Alan, qual é esse pulo do gato? Basta você multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, conforme seja o maior número de casas decimal que se tenha no numerador ou denominador. Sim, bonitão. Traduz isso aí para mim. Calma. Tenha fé e tenha paciência. Aqui no nosso 1,44 dividido por 0,2. X é uma divisão de um número decimal. Qual será meu procedimento? Eu vou olhar se no numerador ou no denominador, onde eu tenho a maior quantidade de casas decimais. Aí eu vou perceber que é no meu numerador. No meu numerador eu tenho 2 casas decimais. E no meu denominador eu tenho apenas uma casa decimal. Então eu vou ter que multiplicar essa minha fração, tanto o numerador como o meu denominador, por 100, porque 100, cada zero corresponde à quantidade de casas decimais que eu tenho. O nosso objetivo é eliminar essa vírgula. É por isso que eu vou estar multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 100. Efetuando essa nossa multiplicaçãozinha, repare que o 144 e o 20 perderam a vírgula. E agora eu efetuo a divisão de 144 dividido por 20 é igual a 7,2. Entenderam, gente? É desse jeito. Não tem muita coisa para a gente fazer, não. Simples assim. Simplifiquei bastante a vida de vocês agora. Em 1,44 temos 2 casas decimais. Em 0,2 temos uma casa decimal. Logo, vamos multiplicar a fração por 100. Tudo que eu falei para vocês, botando aqui de maneira bem mastigadinha.
tanto o numerador quanto o denominador, pois 1,44 tem uma quantidade maior de casas decimais. Mamão com açúcar, hein? Maravilha, não vou deixar mais nenhuma questão em branco. Outro exemplo, 0,25 com 0, dividido por 0,625. Identifico onde é que possuo a maior quantidade de casas decimais? Denominador. Quantas casas decimais eu tenho? Tenho 3. Vou multiplicar por quanto? Por 10 sem o 1000? Exatamente isso, por 1000. Quando eu multiplico por 1000, tanto o numerador quanto o denominador, nosso objetivo é eliminar essa nossa vírgula. Daí para frente, é só você ir simplificando ou vir na mão grande. 250 dividido por 625. A matemática está aí para nos ajudar, vai sempre simplificando. Eu percebi que 250 e 625 eu posso estar simplificando por 25. Aí eu fui dividindo 250 por 25, deu 10. 625 dividido por 25 dá 25. 10 e 25 eu posso simplificar por 5. E aí eu vou deixando ele sempre de um jeito mais simples, com valores menores, porque a continha fica muito mais simples. 2 dividido por 5 é igual a 0,4. Alan, quero dividir logo 250 por 625. Boa sorte. Ou, Alan, não consegui perceber que 250 e 625 são divisíveis por 25. Mas se você perceber que ele termina em 0 e 5, você pode estar simplificando por 5. Não tem problema nenhum. Aí você vai tentando reduzi-lo, deixando da forma mais simples possível para você. Beleza, galerinha? Aqui do lado só coloca a nossa observação, sem nenhum mistério mais. Tranquilo? Gostaram? Não é simples? Não quero mais ninguém deixando qualquer questão envolvendo número decimal em branco na hora da sua prova no seu concurso. Não vai ser mais dica para você estar errando nenhuma questão. Foi? De boa, não é? Vamos para o nosso último tópico, que é a potência de número decimal. Como assim a potência de número decimal? É mais simples ainda. Nossa dica. É tranquilo fazer. Basta que no final você multiplique a quantidade de casa decimal pelo valor do expoente e coloque no resultado. Por favor, Alan, me dê um exemplo numérico. Não se preocupe. Tenho 1,2 elevado ao quadrado. O que é que eu vou estar fazendo? Esqueço da minha vírgula por enquanto. Multiplico 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Em 1,2 eu tenho quantas casas decimal? Ou quanta casa decimal? Só tenho apenas uma. Eu pego essa quantidade de casa decimal que eu tenho e vou multiplicar pelo meu expoente. 1 vezes 2, 2. Esse resultado desta multiplicação eu vou ter que estar expressando no meu resultado final. Significa que em 144 vão aparecer duas casas decimais. Da seguinte maneira: 1,44. Então, 1,2 elevado ao quadrado é igual a 1,44. Foi isso que eu fiz. Uma casa decimal multiplicado pelo expoente 2. Daí resultou em duas casas decimais. Simples assim. Perceberam a ideia? É tranquilo fazer isso. O número pode ser gigante, pode ser elevado a qualquer potência, qualquer expoente. Vocês sempre vão estar procedendo desta maneira. Coloquei um exemplo simplesinho, porque você pode estar pegando qualquer exemplo mais complexo. A ideia será a mesma. Foi, gente? Não é tranquilo? Não é simples? Para eu poder reforçar essa ideia com vocês, eu só posso te pedir uma coisa. Vamos praticar. Vai lá baixa a nossa lista de exercício. Façam todas as questões. Não precisa fazer de maneira corrida. Vai sentindo cada questão.
vai aplicando essas técnicas que eu acabei de passar aqui para vocês nessa nossa videoaula sobre números decimais. Tranquilo, galerinha? É isso que eu queria passar para vocês. Deixo agora com vocês um forte abraço, mãos à obra e até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço e até lá.